Boa noite, esse é Só Uma Questão de Tempo com Raquel Lima. Eu sou Raquel Lima, meteorologista, e eu vou falar da previsão de temperatura para o mês de junho de 2025. Tudo bem, junho já começou, eu sei que eu estava devendo. Sim, estava devendo. Eu já passei a previsão de precipitação, né? Previsão de chuva acumulada para o mês de junho. E agora eu vou falar da previsão de temperatura média para o mês de junho. É importante frisar que é temperatura média, porque eu não estou falando das temperaturas mais frias que devem acontecer, nem das temperaturas mais altas. Eu estou falando do que, em média, considerando a mínima que normalmente acontece de manhã cedinho, a máxima que normalmente acontece à tarde, com um tratamentozinho estatístico. O que deve acontecer? Então, começo de conversa, eu faço a previsão a partir dos mapas do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, que fica em Brasília. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia gera os mapas, eu pego os mapas e faço a minha análise. Então, eu vou mostrar o mapa para vocês a partir de agora. Não vou conseguir acenar para vocês, porque eu vou virar o celular pro monitor do computador, porque eu esqueci de procurar como é que faz para mudar a orientação da câmera. Eu tenho certeza que tem isso em algum lugar. Espera aí. Acho que eu achei, quase que por acaso. Achei! Então, é isso, gente. Esse é o mapa de temperatura média para o mês de maio. A gente vê aqui, para o mês de maio, não, perdão, para o mês de junho. A gente vê aqui, né? O mapa foi atualizado em maio de 2025, é válido para junho de 2025. Esse mapa, ele tem uma gradação de cores que varia do verde até o vermelho. A gente vê aqui que tem um intervalo de corte que a gente sai do verde, que são as temperaturas relativamente mais baixas, que vai até o 22,5, e o coral, que é do 22,5 para cima. Os intervalos são de 2,5 graus. Então, esse verde mais clarinho é de 20 a 22,5 graus, e esse coral aqui mais clarinho, de 22,5 a 25. Então, vamos lá para o mapa, né? A gente vê, já de cara, que o mapa tem uma predominância de tons corais para o norte da região centro-oeste, regiões norte e nordeste. Em algumas regiões, algumas áreas da região nordeste, a gente tem a temperatura aqui na casa dos 20 a 22,5, alguns até entre 17,5 e 20 graus. Tá? E a gente vê que a maior parte da região sudeste, o sul da região centro-oeste e a região sul tem gradações de verde, então são temperaturas abaixo do 22,5. Então, o que a gente pode tirar daqui já é essa condição de, do centro para norte, as temperaturas são mais elevadas do que do centro para sul. E a região sul tende a ter temperaturas realmente mais baixas do que as demais regiões. Isso aí parece meio óbvio, né? Mas não necessariamente. Por que eu digo não necessariamente? Porque a gente vê aqui as temperaturas mais baixas, temperaturas médias mais baixas previstas, devem ocorrer na Serra Gaúcha Catarinense e em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Se a gente fosse pensar só na lógica do quanto mais a sul, mais frio, de onde a gente ia tirar isso aqui? Isso aqui é por causa da altitude. A Serra da Mantiqueira é bem alta, tá? Então, a gente vê que há uma previsão, há uma previsão bastante coerente, inclusive, que essas regiões
que são mais a sul, portanto, tendem a ser mais frias e mais altas, devem ter temperaturas mais elevadas. Se a gente olhar aqui, eu vou dar um zoomzinho aqui vou tentar dar um zoomzinho aqui na tela. Eu não tô conseguindo dar zoom na tela. Maravilha. Para pegar uma referência que eu conheço, que eu acho que dá para conversar, a gente vê que essa região aqui, no centro-norte do Rio de Janeiro, também tem temperaturas mais baixas. Isso aqui é, digamos assim, a continuidade da Serra dos Órgãos, mas a Serra dos Órgãos é mais para cá, tá? Então, a gente vê que digamos assim, nessa disputa entre o que é mais a norte, o que é mais a sul, o que é mais alto, o que é mais baixo, é necessário, sim, que se faça o cálculo da previsão da temperatura e, nossa, eu tirei o zoom aqui com uma vontade, assim, absurda, mas enfim, bora lá. Até me perdi do que eu estava falando. Por que eu queria dar zoom num número específico, não é mesmo? Eu queria 123%, enfim, vai ficar assim. Divirtam-se. Então, nessa questão de quanto mais alto, mais frio, quanto mais a sul, mais frio, é importante que a gente faça esses cálculos para a gente entender que mesmo na região ali da Serra dos Órgãos, para quem conhece Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, a temperatura é mais baixa que na capital do Rio de Janeiro, mas não é tão mais frio assim, é coisa de 2,5 graus, no máximo 5, né? E a gente também pode ver que a região ali da Serra da Bocaina, próximo ali de Barra Mansa, Volta Redonda, Paraty, Angra, Ilha Grande, né? No caso, Paraty, Angra e Ilha Grande é descendo morro, né? Mas aquela porção ali da Serra da Mantiqueira do Rio de Janeiro, que é bem alta, não deve ficar tão frio, tá? Mas, enfim, o que dá para dizer, assim, numa análise bem simples, né? É isso, que a gente tem os lugares mais frios, quase que nos pontos mais óbvios. A gente deve ter temperaturas relativamente baixas para Minas Gerais, interior de São Paulo, considerando aí que são áreas mais secas, então a gente pode ter uma condição de amplitude térmica muito grande, a temperatura máxima ser alta, mas a baixa ser muito baixa, e aí, como a gente está falando de temperatura média, uma meio que equilibra a outra, né? A mínima no final da madrugada ser equilibrada por uma máxima mais elevada ao longo do dia. E a gente vê que para a região, a gente indo mais para norte, as temperaturas sobem, mas até nem sobem tanto assim. Pontualmente, a gente vê interior do Piauí, interior do Maranhão, essas porções mais específicas, né, mais definidas no Pará, com temperaturas bem elevadas, mas a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3. Vou mostrar a escala aqui. 1, 2, 3, varia de 27,5 a 30. As previsões para o mês passado estavam muito parecidas com isso, né? Então, para junho, que é a entrada do inverno, a gente não deve ter uma condição de temperatura média muito diferente do que o mês anterior. Eu fiz uma brincadeira falando da previsão de precipitação sobre essa parte aqui do Ceará próxima à Fortaleza. No de precipitação, a gente tem um máximo de precipitação aqui, a gente tem uma área que tem é uma área bem parecida com essa, inclusive, que tem um pico de chuva, né? No caso, é precipitação acumulada, né? Chuva acumulada no mês inteiro. E para essa região aqui, onde a gente tem previsão de temperaturas mais baixas que o entorno, a gente também tem previsão de chuva mais intensa que o entorno, né? Comparando aqui as áreas próximas. Eu fiz a brincadeira que isso é por causa do Beach Park, mas não necessariamente. E, no caso, eu
particularmente não sei o que tem nessa região, né? Se aqui teve algum projeto de irrigação, de criação de poço, alguma coisa assim, que é um lugar que tende a ser mais úmido e é o que a gente chama de ilha de frescor. Na verdade, isso é um termo muito usado na arquitetura, né? Em meteorologia, a gente nem atenta muito para esse termo. Mas uma ilha de frescor é uma área de temperaturas relativamente mais baixas cercadas de temperatura mais alta. A gente vê que são poucos quilômetros até você ter um aumento de temperatura que pode variar aí de 5 a 7,5 graus. É bastante coisa. E a gente vê que no interior de Pernambuco aparece uma situação semelhante, até com uma temperatura mais baixa, enquanto aqui para o Ceará a gente tem essa área de 20 a 22,5 graus, aqui em Pernambuco a gente tem 17,5 a 20, né? Bem interessante. A gente até sabe que tem uma formação geológica nessa área aqui, parece uma continuação dessa cadeia montanhosa, que ela não vem contínua, mas vem de Santa Catarina até o Rio Grande do Norte. Ela pode favorecer um ar mais seco no interior, e sendo mais seco a gente pode ter temperaturas mínimas bem mais baixas e temperaturas máximas não tão altas assim. E aí, puxando a média, né, a temperatura média para baixo. O mesmo pode ocorrer aqui no interior da Bahia. Claro que no interior da Bahia a gente também tem uma questão de ocupação. Em áreas que você tem plantação, a gente pode ter a influência dessas plantações, dependendo da cultura que é desenvolvida. Na verdade, isso acontece praticamente em todo o Brasil, né? Não é só no interior da Bahia. Dependendo da cultura que você desenvolve na região, ela muda a característica da temperatura. Ela muda digamos assim, o gráfico da temperatura. Ela joga a temperatura mais para baixo, mais para cima, né? Mas, enfim, o que tem previsto para junho é essa situação do interior da Bahia um pouco mais, digamos assim, um pouco mais fresco, a temperatura variando as temperaturas médias variando de 17,5 a 22,5, enquanto a gente tem Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, que são os lugares mais quentes, variando aí de 22,5 até 30, considerando esses pontos que eu já tinha citado antes. Então, assim, é um gráfico que é um mapa que ele não tem muita surpresa, né? Ele não diz nada, digamos assim, muito novo. É o sul mais frio, os lugares altos mais frios, eventualmente os lugares mais secos, com uma possibilidade de uma temperatura média mais baixa em função de uma temperatura mínima mais baixa, e as temperaturas máximas não tão elevadas. Quando a gente faz a média entre algo muito pequenininho e algo não tão grande, esse muito pequenininho puxa a média para baixo, né? É esquisito falar assim, mas é só a gente pensar na nota da escola, né? Se a gente tem 4 bimestres, primeiro bimestre se lasca, segundo bimestre se lasca, terceiro bimestre se lasca, se você tirar 10 no último bimestre, você não passa, porque você já se lascou o resto do ano. A lógica da média é mais ou menos isso, né? Então, enfim, em termos de temperatura